Graça e paz, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Nós estamos terminando hoje os nossos estudos nos 10 mandamentos. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 20, versículo 16 e 17. Nós passamos aí pelo menos 5 domingos olhando esses textos. São 600 e poucos mandamentos, mas nós pegamos só os 10 para poder avaliar, analisar em relação à vontade de Deus que mostra a sua santidade. Então começamos com amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com café, com café, né, Jack? Com café. Com todo o nosso corpo, alma, força e entendimento. Depois vimos que nós não devíamos ter outros deuses diante de nós. E o terceiro mandamento, que nós não devíamos nos prostrar diante de imagens, nem construir imagens, né? No quarto mandamento nós vimos que nós tínhamos que tomar muito cuidado com o nome de Deus, para não tomar ele em vão. Tomar cuidado com as nossas falas. O quinto mandamento, ele nos manda cuidar do sábado, para ter um dia de santificação. Depois tem honrar pai e mãe. Depois não matar, não adulterar, não furtar. E hoje nós tratamos do 9º e 10º mandamento, que especificamente não cobiçar e não dar falso testemunho. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 16 e 17 diz assim: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Deuteronômio 5, 21 tem um item a mais, diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui começa com a mulher. Depois, não desejarás a casa do teu próximo, nem o campo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, quando Moisés repete o 10º mandamento, ele aqui em Deuteronômio, ele coloca campo, a terra, né, a posse. Então, bem claro, bem sucinto, não diga sobre o teu próximo algo que é falso, falso testemunho, e não cobice o que cerca a vida de alguém, do teu próximo. Vamos orar? Pai, nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, e o teu caráter é santo. E nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós te ofendemos, nós te agredimos, nós queremos passar a perna no Senhor, mas não tem como. O Senhor vê tudo. E o teu Espírito Santo em nós provoca arrependimento. Porque é tão ruim te desagradar. É tão ruim, Deus. É tão ruim sair do rumo, sair do caminho, errar o alvo. Nos ensina aqui, Deus, os princípios desses mandamentos. Nos ajuda. Mas não para que a gente possa
avaliar o outro, para que a gente possa nos avaliar, nós mesmos. É tão fácil ver o defeito do outro, Senhor. Facilmente a gente aponta o dedo. É difícil ter feedback. É difícil fazer autoanálise, autoavaliação. É tão difícil, Deus. Mas nós precisamos que o Teu Espírito Santo, é coisa do Teu Espírito Santo. Não é coisa de argumento humano. Não é elemento de persuasão. É o Teu Espírito Santo que precisa tocar em nós e nos mostrar. Fala conosco. Fala conosco. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos começar pelo falso testemunho. O texto bíblico diz claramente, desse jeitinho aqui, ó: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu quero recordar aos irmãos aquilo que já falamos lá no Tomar o Nome de Deus em Vão, que toda vez que nós falamos algo, que a gente, com o pulmão, os pulmões, com a força do abdômen, nós soltamos ar, e não só respiramos, nós emitimos uma fala, que do ponto de vista bíblico, falar é como emitir um documento, é como decretar no mundo espiritual as minhas verdades, ou a minha intenção, e essa fala ecoa. É muito sério o que falamos. A nossa fala, ela é um documento. Porque quando a gente fala, é porque algo que estava no nosso coração transbordou. Os desejos mais íntimos do nosso coração, eles transbordam. Eles, escapolem. Como numa panela de pressão, que vai esquentando, dando pressão. E aí a gente fala coisas boas ou coisas ruins. Lá em Tiago fala que do mesmo poço não deve sair água boa igual água ruim. Então, esse mandamento ele foi escrito em que contexto? Não havia um sistema de justiça, não havia perito criminal, não haviam nenhum tipo de pessoas investigadores, não tinha isso, não tinha polícia, não tinha judiciário. Quem que era o judiciário? Moisés e seus ajudantes. Ele estabeleceu cabeças sobre grupos de pessoas. Então, como não havia tribunal, do ponto de vista formal, como nós temos hoje, um funcionário público que devia ter um policial que tem fé pública, não havia isso. Então, como era o sistema de justiça? Eu vi, pegar a Irã, que a Irã orou, eu vi a Irã matar alguém. Eu vi. E a pessoa apareceu morta. E no sistema lá deles, eles puniam os pecados pela gravidade do crime. Então, se 2 ou 3 testemunhas, diz o Antigo Testamento, eles falam sobre alguém, algo que a pessoa fez, a pessoa era punida. Então, quando alguém no tribunal dos juízes, mas não juízes formais, com batina, com tribunal, não assim, diante de Moisés, diante de Arão, diante de Miriam, diante dos líderes que Moisés estabeleceu, quando alguém inventa uma mentira, né? Inventa uma falsa informação sobre alguém, ou se alguém fala sem ter certeza, algo grave, era a mesma coisa que decretar a punição sobre a pessoa que foi alvo da fala. E a lei é tão séria, Tiago, a lei é tão séria, que lá diz em Deuteronômio 17, que o próprio acusador, ou os acusadores, teriam que ser os assassinos, não assassinos,
eles teriam que, em casos graves de morte, os acusadores, teriam que executar a pena. Por quê? Porque para gerar temor. Porque se eu vou falar que a Irã matou alguém e eu não tenho certeza, eu mesmo vou ter que dar a pedrada. Eu mesmo vou ter que dar a cacetada. Eu vou ter que cortar a cabeça. Eu sou o falso acusador, ou o acusador vai ter que executar a sentença. Não tinha policial, não tinha sistema de pena de morte nesse sentido. Para quê? Para que as pessoas se conscientizassem que as suas falas tinham peso de sangue. Inventar o falso contra alguém, ou falar algo que não se tem certeza, decidia a vida de uma pessoa. E o texto diz o tempo inteiro: o teu próximo, não cobiça o teu próximo, as coisas do teu próximo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem que é o próximo? Próximo são todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Porque ele está próximo de você. Eles não pensavam em genética, mas ele tem uma ligação genética espiritual com você. Por quê? Porque todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo veio do primeiro casal. Então, quando você, em última análise, fala de alguém, você está falando de um irmão. É o teu próximo. E esse próximo, ele precisa que você emita com a sua fala a verdade. E parênteses, irmãos. Por mais que nós estamos numa fase da pós-modernidade, em que se afirma que a verdade é subjetiva, existem verdades. Nós sabemos pelo testemunho bíblico que existe uma verdade. Existe a verdade. Jesus falou que ele é a verdade. A verdade virou uma pessoa. Então existe uma verdade. A gente pode ver situações de ângulos diferentes e podem ter versões, mas existe um fato que não devia ter muita interpretação, porque existe uma verdade. Deve se reunir várias visões e chegar à conclusão. Existe uma verdade. Então, qual que é o problema aqui agora? O problema é que você sabe que dar um falso testemunho podia causar a morte de alguém. Nós temos que, agora, hoje em dia, prova testemunhal quase não vale nada, hoje em dia, no nosso caso. Até as delações premiadas que a pessoa diz que ela mesma roubou, os juízes estão derrubando, estão dizendo que não vale. A pessoa diz que ela mesma roubou e aponta quem ele pagou e mostra quem pagou e quem recebeu. Mas o que se fala não tem mais peso. Não tem peso. Muitos falam que a política é a arte da mentira, de enganar, de falar mentira tantas vezes até que as pessoas acreditem ao ponto que você mesmo acredita naquilo. Então, para nós, o que esse mandamento de não dizer falso testemunho, ele toca? Já que se eu falar que a Ana matou alguém, não é uma coisa que nada. Não é mais aquele sistema judicial. Em primeiro lugar, nós não devemos difamar ninguém. E o Novo Testamento é muito claro. Não fale mal de ninguém. A minha avó, que Deus a tenha, quando a gente falava assim com ela: avó, não fala isso. Ela falava assim: eu falo, é verdade. Irmãos, não quer saber se é verdade ou se é mentira. Existem coisas que mesmo você falando que sejam verdades, você espalha verdades sobre alguém e essas verdades podem destruir a vida da pessoa. Não é porque é verdade que nós temos direito de propagandear essas ditas verdades, mesmo que seja uma verdade objetiva. Nós não devemos ser
boca do acusador, daquele que acusa, o diabo. Então, em primeiro lugar, nós temos que tomar cuidado para não difamar ninguém, sendo verdade, mas principalmente sendo mentira. Não. Aqui não tem ninguém que vai fazer isso, vai falar mentira para difamar alguém. De jeito nenhum. Nunca. Mas nós, irmãos, podemos difamar as pessoas quando nós falamos algo que nós não temos certeza. Não temos certeza. Por isso, irmãos, que Deus deu 2 olhos, 2 ouvidos, 2 buracos do nariz e deu uma boca só. Uma boca. É melhor a gente olhar melhor, escutar melhor, até cheirar melhor, pensar. Depois que emitiu a fala, irmãos, depois que você emitiu a fala, lascou. Porque se você estiver difamando, se nós estivermos difamando alguém com base na verdade, isso já é um problema. Pior ainda se a gente fala que não tem certeza. Mais grave ainda é propagandear algo que a gente sabe que é mentira. Afirmar. Olha o que significa difamar. Afirmar ou divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém. Desacreditar alguém publicamente. Fazer esta pessoa perder a boa fama ou a reputação. Mas isso não significa que nós não podemos falar com a pessoa, o alvo, a pessoa, um problema. O texto está dizendo que a gente não deve dar falso testemunho, falar mentira para os outros. Mas se eu tenho algo para tratar com o meu irmão, eu tenho todo o direito, em amor, de tratar isso com o meu irmão. A Bíblia diz lá, Jesus falou, se você vê teu irmão pecar, vai até ele e fala com ele. Não tem problema, ninguém aqui é feito de porcelana. Todo mundo aqui pode ser pessoalmente. Não, irmãos, vamos fazer uma oração aqui. Vamos orar, porque Bárbara está em pecado. Nós precisamos orar. Aí todo mundo, que pecado. Aí, não, irmãos, não podemos falar não. É gastônico. Não. Brincadeira. Irmãos, quando a gente publica ou afirma coisas que ofendem a reputação de alguém, isso é difamação, mesmo sendo verdade. Pior ainda é sendo mentira. E aí, até coloquei, acho que foi ontem, ou hoje foi ontem, um quadrinho lá no grupo da igreja, a lei dos 3 filtros, que é muito importante. Quando alguém for te falar algo, ou quando você for falar algo com alguém, tem que fazer 3 perguntas. Você tem certeza que é verdade? Aquilo é algo positivo? Aquilo é útil? Porque se não é verdade, você não tem certeza. Eu acho, eu ouvi falar, eu tô percebendo. Mas é uma verdade? Sabe com quem que a gente pode falar essas coisas que a gente não tem certeza? Com Deus. Porque o Espírito Santo ouve, oh Deus, eu estou achando, cada dia a Bárbara está com uma roupa diferente, meu Deus. Eu estou achando que Bárbara é gastona. Estou achando que Bárbara é gastona. Então, cada dia uma roupa diferente, ela fala que é velha, mas está diferente. Tá vendo? Então, a gente fala isso com Deus quando a gente não sabe. Segundo lugar, poxa, é positivo? A gente vai falar uma coisa positiva? Por exemplo, estou falando da Bárbara. Eu vou falar com Ana sobre Bárbara? Não tem lógica. Agora, se eu falar algo que não é positivo com a própria Bárbara, aí a gente pode falar. Com a Bárbara. Se você vê o teu irmão pecar, vai tu e ele só
E se convencer de teu irmão, ganhaste teu irmão. Terceiro e último lugar, aquilo é útil. Eu preciso saber quem deu o cano na praça. Eu preciso saber quem andou traindo o esposo, a esposa. Eu preciso saber quem vai me agregar. Fofoca, coisa dos outros, mazela, pecado. Porque qual é o problema, irmãos? Olha Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Eu gosto dessa palavra. Mexeriqueiro. Você vê que é coisa de homem. Não é mexeriqueira, não. Eu descobri, onde eu morava, que os homens eram os mais fofoqueiros. O homem é um bicho fofoqueiro. Olha Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Mas, olha aqui, mas repreenderás o teu próximo. E por causa dele, não levarás sobre ti o pecado. Aqui, viu? Você pode repreender o próximo com ele. Mas você não vai fazer mexerico. Eu gosto dessa palavra, mexerico. Cara, mexerico. Mexerico. Por que a gente gosta, irmãos, de prejudicar alguém com as nossas palavras? Não, eu não quero prejudicar ninguém, não. Eu sou minha avó, né? Falando a verdade. Irmãos, o problema é o seguinte. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou falando bem de mim mesmo. Se eu falo assim, a Bárbara é gastona, é porque eu estou dizendo assim, eu tenho controle do dinheiro, eu consigo controlar, eu não sou. Porque eu sou gastão, eu vou falar que a Bárbara é gastona? Aí é muita hipocrisia, não vale. Irmãos, eu aprendi isso há muitos anos. Tudo que a gente fala demais, que a gente bate demais nesse negócio, é porque o problema está na gente. Eu me lembro de um líder religioso de Brasília, era um pastorzaço. O cara tinha uma fama. O cara, ele era um senhor já. Ele era um super líder. Mas na década de 80 isso, tá? Tem muitos anos atrás. Eu não vou falar o nome. Também nem é da época de vocês. E eu sabia disso na época do meu seminário. E era um líder de uma grande igreja. E ele tinha um baita de um discurso moralista. Ou seja, das pregações dele, tipo, de 10, 8, ele era moralista na sexualidade. Sexualidade. E ele... Pegaram ele com a boca na botija nessa área. E deram uma chance para ele. Aí pegaram ele de novo. E depois pegaram uma terceira vez. Tudo que a gente se apega demais, que a gente é muito pegado assim, a gente fala demais. Ou porque nós estamos lutando contra isso que tem dentro da gente. Ou é porque quando a gente fala mal dos outros, irmãos, a gente revela uma soberba. Soberba. É como se fosse o Jeff falando mal. Eu sou violinista, toco violão, ele não toca nada. Ele tá falando assim, ele não toca nada, é porque eu consigo tocar melhor. Você está entendendo? Todas as vezes que a gente toca em alguém para falar mal da pessoa, que não é direto com ela, tá eu e o Jeff aqui no louvor. Eu faço a base e o Jeff faz as firulas. Aí eu não estou estudando, eu não estou me aprumando, eu não estou fazendo direito. Aí ele fala assim, não, Moisés, você está tocando mal demais. Você não está se aplicando. Não, mas ele falar comigo não tem problema. Eu posso falar, talvez não é do jeito que ele está pensando, mas a prática vai mostrar se está dando certo ou não, se as notas estão dando certo ou errado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque as nossas falas, elas deviam ser permeadas de muito amor. As nossas falas deviam ser permeadas de muito cuidado. A gente tinha que tomar muito cuidado para falar de alguém com outros mal. E dar falso testemunho. Se alguém te perguntasse, você viu
Se você viu de verdade, e não é uma questão de justiça em que você é obrigado a falar, irmãos, pensa bem se você vai emitir uma opinião, emitir uma verdade, se for denegri-lo. Vai prejudicar alguém, né? Irmãos, vamos cuidar da nossa boca. A nossa boca tem que falar coisa boa. Nós temos que falar, não vamos falar dos outros, não. Vamos combinar aqui entre nós? Não vamos falar dos outros. Na igreja tal é assim, assado. Irmãos, Deus abençoe eles. Vamos falar de outra igreja. 10º mandamento. Esse é especial, irmãos. Porque até agora, esse é especial. Porque até agora, os mandamentos são sobre coisas objetivas. Sobre coisas que você pode ou não pode fazer. É coisa que você faz. Agora, o 10º mandamento, ele é sobre aquilo que você pensa. Sobre aquilo que está dentro de você. Os outros 9 são coisas que você tem que fazer ou não pode fazer. Mas agora, no 10º, tem muito a ver com o que Jesus fez. Na lei está escrito que não pode adulterar. Mas eu, porém, vos digo, quem olhar com intenção impura no coração já adulterou. Ou seja, as pessoas têm costume de pensar ou de falar que Jesus aprimorou a lei no sentido de que a lei era só objetiva. E agora Jesus trouxe a lei para o interior do coração. Não é tão verdade assim. Jesus foi mais detalhista. Mas olha aqui o texto bíblico dizendo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma na presença que pertença ao seu próximo. E lá em Deuteronômio, o campo. Então, o que o texto está dizendo? Mentalmente controle sua ganância. Mentalmente controle os seus pensamentos. Não cobice. Proteja a sua mente. E o que é cobiçar? É um desejo extremo, sem moderação. Repara que a diferença aqui, ó. O texto fala: não cobice a casa do teu próximo. Entendeu? Sempre tem um artigo: a casa, a mulher, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma. Não está dizendo que você não pode desejar uma casa. Por exemplo, o Jeff lá na casa dele vai ter um cinema. Amém? Cinema. Aí eu olho para aquele cinema lá na casa do Jeff, ele me mostra, aí eu fico, puxa vida, eu gostaria tanto de ter um cinema na minha casa. Isso não tem problema. O problema é eu começar a cobiçar aquilo, o cinema dele. Eu posso querer uma mulher como a do meu irmão. Eu não posso querer a mulher dele. Eu posso querer uma como. Uma que tenha qualidades, que tenha belezas similares. Mas eu não posso ter esse desejo extremo, sem moderação. Por quê? Olha, irmãos, um negócio que é difícil de admitir para nós mesmos é só o Espírito Santo. Sabe quando te sente inveja? Inveja. O que é inveja? Inveja é desgosto provocado pela felicidade ou a posse alheia. Eu vejo a mulher, a casa, a fazenda, o carro do meu próximo. Eu não quero um parecido, eu quero o dele. É aquele olhar invejoso. Tomara que separe que eu vou casar com ela. Tomara que separe que eu vou querer uma igual, a própria. É desejo irrefreável de possuir ou aproveitar o que é de outra pessoa. Cobiça, irmãos. Cobiça tem a ver com esse desejo
do outro, do que é do outro. E tem o problema da cobiça, irmãos, da inveja, e é tão difícil admitir que tem inveja. Você repara? Ninguém tem inveja do carro do Neymar, dos carros do Neymar. A gente sempre tem inveja das pessoas que estão próximas da gente. Inveja nunca é para os de longe. Inveja é sempre para os de perto. Eu me lembro quando eu fui pastorear numa cidade e eu cheguei com o meu carro, aquele carro ali, aquele carro ali. O carro já era, é 2008, ele já tinha mais de 10 anos de uso. E bota 10 anos nisso. Aí, que carrão, também quero ser pastor, um carrão. Ô, irmãos, puxa vida. O problema da inveja é que eu não tenho aquilo que eu gostaria muito de ter, que é de quem está perto de mim. Por quê? Porque Deus é injusto. Deus é injusto. A base da inveja e a base da cobiça tem a ver com o pensamento de que eu queria uma coisa que é do outro, que está perto de mim, mas eu não tenho, porque Deus é injusto, o sistema é injusto, o capitalismo é injusto, tudo é injusto. Na prática, irmãos, cobiça, inveja, é um tipo de falta de fé no amor de Deus conosco e uma falta de capacidade de produzir coisas parecidas. Por que a regra da aproximação da riqueza diz que você devia caminhar com pessoas que têm aquilo que você quer? Porque essas pessoas conseguiram chegar onde você quer. Então você aprende com elas. Veja como a pessoa chegou lá. Não queira aquilo que você não conseguiu chegar ainda. Então, irmãos, toda vez que a gente anda com pessoas que estão iguais ou abaixo em alguma área, a gente se nivela por baixo e a gente não aprende o como conseguir. E se você fala assim, rapaz, essa pastora Patrícia é demais. Pastor, como é que você conseguiu uma dessa, assim, desse tipo, desse naipe? Rapaz, eu te ensino. Eu te ensino todos o sistema. Eu ensino para os solteiros. Como que eu fiz a finalização, como eu fiz a embromação, a enrolação, como que eu roubei o beijo dela, como que eu e pensa num cara pobre, hein? Pobre, feio, magro. Feio tô até hoje, né? Mas não estou tão pobre. Ou ela que me dava comida, a gente comprava uma marmitinha desse tamanho assim, que dividia no almoço. Irmãos, Deus não é injusto. Cada um, estava lendo Eclesiastes aqui no início do culto, cada um tem na medida da sua capacidade de produzir. Então, a casa, vamos dissecar aqui. A casa, que ele fala para não cobiçar a casa. E a palavra para casa no hebraico não é casa o físico, não é essa parede. É o lar, é a família, é a estabilidade emocional que alguém tem. É quando você bate o olho na casa, no lar, na família de alguém, eu queria essa. É como se fosse um vampiro, que não consegue produzir nada, só anda de noite. Ele quer sugar. Ele quer sugar algo que alguém tem. Então, quando o texto aqui fala de não cobiçar a casa, construa para você um ambiente em que você vê pessoas tendo. Mas não queira que der do outro. Casa tem a ver com estabilidade emocional. Depois fala campo. Irmão, você sabe da história. Deus, quando eles entraram na terra, Moisés dividiu a terra para todas as tribos. Só tinha uma tribo que não ganhou a terra. Tinha serviço, o serviço do templo, os levitas. Mas todas as tribos tinham terra. E eles foram recebendo a terra de acordo com o lugar que eles queriam ficar, cada um tinha um pouco. Então, não cobiçar o campo, lembra, numa fase agrária, é não cobiçar a estabilidade financeira do irmão. É não ficar cobiçando
o que o outro irmão tem do ponto de vista financeiro. Agora, a mulher, aqui a mulher é a esposa. Você vê que não são mulheres na nossa discussão aqui de quarta-feira, né, Danilo? Da poligamia. O normal era ter mulher, não era ter mulheres. A mulher é alguém que ele está cobiçando a estabilidade sexual de alguém. Porque ter mulher não é para qualquer um, não. E ainda as baixinhas são as mais terríveis. As baixinhas são as mais caras. Quer cortar o cabelo, quer... Você sabe, não sei se você sabe, mas o sapato da pastora Patrícia é 34. Então ela entra numa loja e não acha sapato para ela, só em lugares, sapato de criança. Eu entendo. Viu? Desejar a mulher é você bater o olho numa mulher que não é sua, você fala assim, eu quero essa. Aí você começa a olhar para aquela mulher, você começa a imaginar ela pelada. Aí você começa a fantasiar que aquela mulher está com você na cama. Ou você está dando um beijo nela. A mesma coisa em relação a um homem que não é seu. Irmãos, nós não devemos cobiçar a estabilidade emocional, nem a estabilidade financeira, nem a estabilidade sexual. Depois ele fala, não cobiçar os servos. Irmãos, os servos são muito engraçados, porque naquela época podia ter escravidão. Então, os servos era alguém que você tinha uma dívida, você não podia pagar, você entregava um filho seu para ser servo de quem... Ou você não tinha como pagar uma dívida, você pagava com você mesmo. Você virava funcionário por um tempo, um funcionário forçado. E alguns, por causa da guerra, escravos tempo integral. Ter servos não é para qualquer um, não. Ter alguém que limpa a sua casa, ter alguém que faz a comida, ter alguém, o seu servo, revela estabilidade social. É alguém que socialmente já ascendeu. E por último, o boi e o jumento, que também é outra questão financeira. É muito raro ter alguém ter boi, ou ter muitos bois e muitos jumentos, porque eles eram instrumentos para arar a terra, para fazer força, como se fosse um trator. Não é para cobiçar o trator, alguma coisa que vai fazer a terra produzir mais. E por último, não cobice, como diz o texto aqui, ó, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Se algo é do próximo, é porque ele teve a capacidade de conquistar e Deus deixou ele ter. Então, isso vale não só para as coisas, irmãos. Vale, por exemplo, para relações sociais, para amizades, vale para poder. A gente não deve cobiçar algo que ainda não está nesse tempo, não está ainda na nossa fase. Porque se a gente for bom servo, a gente vai chegar no lugar que a gente quer. E a gente não deve querer o lugar de alguém. A gente pode pedir a Deus que nos coloque num lugar igual ou melhor. Olha o que Tiago 1,14 diz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, por sua vez consumado, gera morte. Olha o sistema que Tiago nos ensina. Primeiro, cobiça. Essa cobiça nos atrai. Olha que palavra bonita, importante. A cobiça nos atrai, nos seduz. É como se fosse alguém sedutor. É como se fosse uma comida que cheirosa. É uma coisa que atrai os nossos instintos. A cobiça, ela de fato, ela nos atrai e nos seduz. Não sei se eu já contei para vocês, mas o primeiro presente que a pastora Patrícia me deu foi um prato de brigadeiro. Eu magro, mas magro. Ela foi no meu aniversário e fez um brigadeiro para mim. Acabou comigo, Mateus. Fui pescado pelo brigadeiro. Fui atraído, eu fui seduzido pelo brigadeiro. Eu falei, rapaz, desse brigadeiro sai mais coisa, hein? E atração e sedução, ela é assim, ela não é racional, ela é irracional.
Olha, é sedução, tem a ver com a libido, tem a ver com os desejos mais profundos da gente. Aí a cobiça, depois de fazer você tomar aquilo que não é seu, dá a luz ao pecado. Aí você vai e peca. Aí depois que você pecou, foi feito, gera morte. Irmãos, os 10 mandamentos, eles precisam nos iluminar. Precisam nos iluminar. Para quê? Para que a gente veja quem a gente é e que a gente se pareça mais com Deus. Irmãos, olha, a Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas eu acho que deve também ter uma festa no céu quando um crente, velho de igreja, percebe um pecado novo que ele tinha, sempre teve, e não percebia, e percebeu, olha, vem uma luz, vem um download espiritual sobre a gente, que nos faz nos ver. Então, que os 10 mandamentos, irmãos, possam iluminar quem nós somos. Amém. E que o Espírito Santo nos ajude a mudar. Amar a Deus, não ter ídolos, não ter outros deuses, não nos dobrar diante dos ídolos, guardar o nome, não é guardar, não tomar o nome de Deus em vão, guardar um dia para descanso e para nos reconectarmos, honrar nosso pai e nossa mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. Que o Espírito Santo, irmãos, que o Espírito Santo possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa te ajudar a cada vez percebermos quem somos e andar na luz. A beleza das Escrituras é que ela pega, por exemplo, a história de Davi e mostra que Davi quebrou um monte de mandamentos. Mostra a história de Moisés e mostra que Moisés quebrou mandamentos também. Mostra a história de Abraão e mostra que ele quebrou mandamentos. Mas ser um homem ou uma mulher de Deus não implica em ser perfeito, implica em perceber quem se é e clamar ao Espírito Santo que nos santifique pela graça. Que Deus possa tocar no nosso coração, hoje especialmente, que a gente não fale dos outros e que a gente não cobice as coisas dos outros. Deus tem para cada um de nós estabilidade emocional. Deus tem para você estabilidade financeira. Deus tem estabilidade social para você. Deus tem estabilidade sexual para você. Deus tem para você aquilo que como filho, você buscar diante dele e for sua missão executar na terra. Mas, irmãos, vamos tomar cuidado com a inveja. A inveja é um dos sentimentos mais corrosivos. Querer o que é do outro. A inveja, irmãos, olha o caso de Davi, que cobiçou a mulher do soldado, fez e aconteceu, armou um esquema, pegou. Quando viu, trouxe para Israel um mal sem tamanho, para ele pior ainda. Que Deus nos ajude a guardar os nossos lábios e a guardar o nosso pensamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.